Diferentes pontos de vista, múltiplas opiniões. Um programa onde os personagens do nosso tempo debatem com os nomes mais importantes do jornalismo baiano. No ar, Coletiva. Olá, tudo bem? Está no ar mais um Coletiva pela sua TV Rádio Can. Nossa convidada de hoje é a vereatriz, ela mesmo se intitula assim, né? Maria Marighella, ela é atriz, produtora cultural, vereadora e também presidenta da Funarte. E a gente vai conversar muito aqui sobre muitos assuntos, né, que você tem curiosidade de saber. Nós vamos perguntar, mas agora vamos ver o perfil da nossa convidada. Maria Marighella é atriz, professora, gestora, ativista cultural e foi eleita vereadora da cidade de Salvador pelo Partido dos Trabalhadores em 2020. Em 2023, assumiu o cargo de presidente da Fundação Nacional de Artes, a Funarte, entidade vinculada ao Ministério da Cultura, como a primeira mulher nordestina a ocupar a posição. Agora que você já conhece melhor a nossa convidada, vamos apresentar aqui a nossa bancada. André Uzeda, ele é jornalista, editor do Intercept Brasil. Olha ele aí. Tudo bom, Uzeda? Tudo bem. Jorge Washington, ator, produtor cultural e Afrochef. Depois ele explica, vou dar um espacinho para ele explicar que negócio é esse de Afrochef, mas você deve saber. Tudo bom, Jorge? Tudo em paz, meu irmão. Obrigado pelo convite. Liana Cardoso, apresentadora e repórter da TV. Obrigada pelo convite, André. Essa é a minha área. Pois é, o clima é muito alegre, leve. A gente promete entregar um programa maravilhoso para você que está em casa. Se eu fosse você, não mudava o canal, nem saía da sintonia da Rádio Can, porque a gente começa agora. Eu vou começar com a primeira pergunta, vereadora. E o povo quer saber, né? Vamos falar assim, né? Funarte. A gente sabe que muita coisa muda, né? Primeiro muda de presidente para presidenta. É um homem, vai entrar uma mulher, né? E serão duas, né? Porque temos na cultura. A Funarte volta para a cultura, eu quero saber, está em casa. E o que é que vai acontecer na sua vida para a senhora assumir essa nova função, esse novo cargo e virar presidenta da Funarte? Olá. Olá, gente. Primeiro, uma alegria estar aqui com vocês nessa coletiva, nessa bancada, com gente que eu admiro imensamente. E sim, temos essa tarefa de voltar à Funarte. Eu já estive na Funarte, vou contar isso daqui a pouco. Eu já estive na Funarte, fui coordenadora de teatro da Funarte quando do golpe de 16, quando do impedimento da presidenta Dilma. Estava lá em plena construção da Política Nacional das Artes, quando vem o golpe, vem o impeachment, e eu volto para a Bahia naquele 16. Então, retornar à Funarte, passa um filme, né, Jorge? Pela cabeça. E a Funarte é justamente isso, é a Fundação Nacional de Artes, é uma autarquia ligada originalmente ao Ministério da Cultura, embora seja anterior ao Ministério da Cultura. Então, a Funarte é uma instituição responsável pela promoção, construção de políticas públicas para as artes no sistema MINC, no sistema Ministério da Cultura. É uma instituição de 1975, quando nós não tínhamos o Ministério da Cultura. É bom lembrar que o Ministério da Cultura, como a gente conhece, como está na nossa memória, é um ministério de 1985, símbolo, inclusive, da redemocratização do Brasil. Representa o que foi a cultura, as artes, os fazedores intelectuais para a redemocratização do Brasil. E a Funarte é uma instituição anterior que em 25 completará 50 anos, então em plena gestão da ministra Margarete Menezes, em pleno governo Lula, essa instituição completa 50 anos, nasce dos antigos institutos, né, de artes cênicas, INACEM, ela se funda nas artes cênicas, e hoje ela é responsável pelas políticas públicas das artes, mais especificamente teatro, dança, circo, artes visuais e música. A literatura está numa secretaria específica do livro e leitura, embora haja uma demanda histórica por trazer para a Funarte, e também o audiovisual, que tem a sua própria secretaria e tem a Ancine. Então, quando, né, o governo Bolsonaro extingue o Ministério da Cultura, a Funarte, ou seja, quando o Ministério da Cultura é rebaixado a uma secretaria, a Funarte se vincula ao Ministério primeiro da Cidadania, depois do Turismo, está hoje no Turismo. Então, a nossa tarefa agora é de reconstrução, aquilo que a ministra chama da refundação
do Ministério da Cultura, essa palavra que nos mobiliza tanto, né? A refundação do país, a refundação do Ministério da Cultura. Então, toda a energia hoje está na recomposição das institucionalidades desse nosso ministério. E, tão logo isso esteja feito, a Funarte volta ao Ministério da Cultura, porque hoje está no Ministério do Turismo. Mas em transição, estamos voltando à nossa casa, que é o Ministério da Cultura, voltando a integrar o sistema MINC, no fortalecimento desse sistema, na construção de políticas públicas para a cultura. Então, estou em compasso de espera, estou anunciada, mas não estou nomeada. Então, nós temos uma servidora que, inclusive, trabalhou conosco na transição do governo Lula, uma experiência também muito importante, que hoje, uma servidora, então, muito lindo também retomar a instituição a partir dos servidores, porque foram eles que pulsaram, sabe, a proteção da política pública enquanto havia o assédio, o ataque. Então, uma servidora de carreira da casa. Resistência. A resistência assume interinamente e a gente está recompondo também as políticas, a casa. Enquanto isso, gente, eu estou honradíssima, né, vereadora de Salvador em recesso parlamentar, mas sigo vereadora de Salvador, estou com muita honra vereadora de Salvador, enquanto fazemos todos a transição. Então, respondendo interinamente, enquanto na reconstrução, reposicionamento das políticas, e estou vereadora, em breve me licenciarei para assumir essa tarefa. Só para explicar, porque até foi uma dúvida que surgiu aqui nos bastidores, e ela vai assumir a Funarte, vai ser presidenta da Funarte, mas vai continuar sendo vereadora até 2024, 31 de dezembro de 2024. Será vereadora licenciada, mas continua vereadora. Isso, é muito importante dizer isso, né? Nós nos licenciamos, mas não perdemos o mandato, porque o mandato é designado pelo povo, pelo voto. Então, isso tem uma dimensão que precisa muito ser protegida, dita para todo mundo. Pois é, eu inverti um pouco, a gente faz o sentido assim, mas eu rodei o contrário, viu, João Travassos? Para poder não ser... Né, para manter o cavalheirismo, Liana Cardoso. Pois é. Vereadora, bem-vinda, primeiro. Vai ser a segunda mulher a presidir a Funarte, primeira nordestina. E aí, pegando esse gancho, eu quero te perguntar o seguinte: a Bahia vai ter um olhar especial, a cultura da Bahia vai ter um olhar especial por conta, né, de tudo isso. Eu vou aproveitar que o Jorge também está aí. E ele deve estar querendo saber como é que vai ser a Bahia tratada dentro da cultura, da arte. Grandes expectativas, né? Essa é a pergunta. Bom, eu acho primeiro queria falar muito disso, assim, dessa dimensão de gênero, dessa dimensão de território, dessa dimensão regional, dessa dimensão de tudo aquilo que nos compõe, né? Como representação. Sim, a segunda mulher, a Funarte teve uma, que nem era chamada à época de presidenta, era uma diretora executiva da instituição, que cumpriu interinamente. Na verdade, era uma época em que a direção executiva cumpria papel de presidência, né? Então tinha status. E a primeira ali nos anos 80, e a primeira vez que nós teremos uma mulher presidindo uma instituição, essa instituição responsável pela promoção de políticas públicas para as artes. Então, acho que é uma I do Nordeste. Então, acho que antes de tratar a Bahia nas suas especificidades, há um desejo de que o Brasil se reconheça na Funarte. Então, quando a gente fala de construção de uma política nacional para as artes, há uma tarefa muito colocada em que o Brasil se reconheça nessa instituição, que passou a ser, que tem uma dimensão muito sudestinizada, né? Muito colocada ali no sudeste do país. Por um óbvio das relações econômicas, políticas, sociais, da superconcentração da dimensão econômica no sudeste brasileiro, mas óbvio que isso vai se agudizando na medida em que os recursos não vêm, em que as institucionalidades não se verticalizam. Então, vai acontecendo a agudização dessa inscrição da política ali naquele território. Então, acho que a principal tarefa, antes da gente falar da Bahia,
é entender a força que a Bahia tem como uma força da cultura e das artes para o Brasil, mas, sobretudo, é uma força e, ao mesmo tempo, é uma consciência de que a política pública precisa chegar em todos os lugares. Então, eu acho que eu sou instada, mobilizada, convocada para assumir o debate da nacionalização da política pública. Hoje, há um grande debate vindo do Norte. Então, você sabe que as primeiras conversas que eu fui chamada é um movimento amazônico em defesa das artes, a presença da Amazônia, do norte do país, mas tem uma organização de produtores. Então, a gente vai enfrentar diversos debates. O debate racial, né? O debate racial está no centro do debate da promoção de políticas públicas para a cultura. A gente vai enfrentar o debate de gênero, a gente vai enfrentar o debate da regionalização, da territorialização, se a gente quiser falar assim, da diversidade do que somos. Então, acho que mais do que o que a Bahia, né, pode esperar, eu acho que ser Bahia hoje é entender a importância de nacionalizar as políticas públicas com toda a responsabilidade que a gente precisa enfrentar. Jorge Washington. Para mim é uma alegria imensa estar aqui participando dessa coletiva, né, desse momento aqui histórico, né, de entrevistar uma segunda mulher presidente da Funarte, Maria Marighella, que é uma pessoa que eu admiro bastante, ela sabe disso, a gente se conhece há bastante tempo. Eu conheci Maria Marighella, ela era menina. Eu também era menina. Vamos falar Mas a gente disso. tem filhos da mesma escola e tal. Eu era pequena, tem filhos da mesma escola, então é uma pessoa que eu conheço a trajetória, sei do compromisso, sei da visão que ela tem de Brasil, né? Já passou, não é à toa que ela já passou por lá, já passou por aqui, já trabalhou na cultura aqui, trabalhou na cultura lá no Brasil. Então eu sei que a gente está em boas mãos. Eu fiquei feliz quando eu vi que você iria presidir a Funarte, falei, bom nome. Pegando esse gancho aí, você fala do olhar que vai ter, né, para gênero, raça. Eu faço parte do Fórum de Performance Negra. Você conhece, você sabe, nós fizemos 4 fóruns já em nível nacional. São grupos e companhias de performance negra do Brasil inteiro que se reúnem para discutir políticas públicas. E a gente tem um debate já desde do governo Dilma, que a gente vem pedindo cotas na cultura. Teve uma primeira experiência, que foi aquele foi da Funarte ou foi na Palmares? O edital que o juiz gaúcho embargou. Eu não lembro agora se foi da Funarte ou da Palmares. Que foi uma experiência riquíssima, porque a gente conseguiu mostrar para o Brasil, através daquele edital, o quão potente é a cultura negra, o quão potente e o quão diversa é a cultura negra. Você já tem algum esboço, pensa em alguma coisa nesse sentido? Bom, ainda não tem uma coisa definida enquanto política pública, né? Então a gente ainda está... Mas o que eu acho que é importante e fundamental, Jorge, que a gente assuma sem titubear, né? Que essa é uma pauta que vai estar na mesa da construção e promoção da política pública. Antes mesmo de falar da ação, né, da área finalística, do que vai acontecer enquanto proposta, enquanto ação, queria contar algumas coisas. A Funarte tem hoje algumas diretorias e no seu estatuto, né, no estatuto da Funarte, existe a ideia de uma direção colegiada. Então, significa que a presidenta, portanto, ela é responsável por uma direção colegiada. E eu quero levar isso muito a sério. Isso é novo? Não, isso está no estatuto da Funarte. Diz que a direção da Funarte é uma direção colegiada, com participação de todos os diretores e diretoras da instituição. Então, a primeira coisa é que a gente precisa levar muito a sério a apresentação dos nomes que vão compor essa diretoria. Isso não está público, por isso que eu não posso ainda dizer, mas é levar a sério a presença, né? Inclusive, nós recebemos, uma das primeiras cartas que nós recebemos é uma carta do Fórum de Performance Negra, você sabe. Porque nós estamos mobilizados. Exatamente. Então, muito provavelmente, sem querer antecipar, mas já antecipando, haverá uma representação. Queria falar, gente, que os movimentos, esse último ciclo, né, esse último período de perseguição, censura, ataque às artes e à cultura brasileira, fez com que os movimentos ficassem muito organizados, mobilizados mais do que o comum. Em pleno ataque, nós tivemos vitórias muito importantes, que foi a vitória
da Audi Blanc, depois da Paulo Gustavo, Audi Blanc 2, e isso se revela agora quando Margarete nos anuncia, logo os movimentos, falei aqui, né, do movimento do Norte, da Amazônia, mas o Fórum de Performances Negras, o Circo Independente, os festivais de música, a gente tem um compromisso agora também em incorporar de maneira radical as artes, né, indígenas, as artes, ou seja, nesse lugar das artes. Então, o que a gente vai fazer como primeiro compromisso? É apresentar uma diretoria colegiada, essa diretoria, né? Ou seja, uma direção colegiada que já de saída possa refletir esses compromissos e essas agendas. Então, essa é a primeira... Isso é o que a gente pode colocar. Em segundo, a gente constituiu um conjunto de práticas, a exemplo do que aconteceu. Você sabe que aqui na Bahia, durante a pandemia e no contexto da regulamentação da lei Audi Blanc, o próprio Ministério Público da Bahia, você sabe, a promotora Lívia Vaz foi responsável por uma recomendação que as secretarias, né, pudessem promover políticas de cotas. Então, não acho que haverá qualquer chance de nenhum retrocesso quanto a esse tema. E esse foi provocado pelo Fórum Marginal de Arte Negra, que também eu faço parte. Então, acho que não haverá. Acho que a gente só vai poder falar dos resultados, do que a gente vai fazer quando isso tiver mais público. Mas acho que isso tem que estar no primeiro dia, sim, na primeira hora, desde as pessoas que comporão as diretorias, os espaços, né? Os principais espaços, né, da direção. Então, acho que a gente vai ter muito o que construir. André Alzenda. Bom, agradecer o convite, André, Liana, Jorge, Maria, a presença de estar aqui. Eu queria fazer uma pergunta no sentido, Maria, que é o seguinte. A Funarte, você mesmo citou, né, historicamente, ela em 75, no período de ditadura, mas já na redemocratização a gente teve outros presidentes, outros diretores ligados à arte, né? Ferreira Goulart, poeta maranhense, Ziraldo também já foi, Stefan Nessessian também, né? Ator. O quanto a presença dessas figuras, a presença de um artista na frente de um órgão federal de fomento à cultura, ajuda, né, na experiência, no fomento mesmo, na realização desse órgão. E o que é que você já pesquisou e pode usar dessas experiências como algo positivo que você possa vir usar como a sua gestão também? Juca dizia uma coisa muito linda. Juca dizia... Quando ele volta ao Ministério em 2015, ele sempre dizia que existe a cultura no governo e existe o governo na cultura. Então, acho que a gente primeiro precisa entender que nós sempre seremos a cultura nos espaços em que nós estejamos. E eu me sinto muito honrada. André me apresentou como vereatriz. Esse título vem de uma vereadora de Belo Horizonte, que é Cida Falabella, que foi vereadora da cidade de Belo Horizonte de 2016 a 20. Ela volta agora ao mandato. E aí, quando nós nos elegemos e chegamos, né, ao parlamento, ela me deu olha, você fica agora com o título. Então, não sou eu que me autodefino, mas gosto muito de me sentir a cultura em qualquer espaço que eu habito, né? Seja ele mais diretamente ligado à construção das políticas públicas, sejam eles mais afastados, como o espaço, por exemplo, da Câmara, do Parlamento, que em tese é um espaço mais afastado do nosso fazer, do nosso saber, mas há controvérsias. Eu me sinto ali usando a linguagem das artes, a ética das artes o tempo inteiro, ali naquele complexo. Mas isso para dizer que acho que não tem fórmula. Eu acho que é muito natural que uma instituição para as artes seja gerida, gestada, pensada pelos seus fazedores e realizadores, sejam eles artistas, intelectuais, pensadores, fazedores, mestres da cultura popular. Então, acho que isso... Sobre a experiência, o que é muito nefasto para o Brasil? São as descontinuidades permanentes na construção de política pública. Então, primeiro, não é raro, até a imprensa me pergunta assim, qual será a sua marca? E aí eu trago uma fala do ex-secretário de Cultura do Ceará, Fabiano Piuba, que é uma figura que eu respeito imensamente, que ele diz, a política pública não se conjuga na primeira pessoa, a política pública se conjuga sempre na terceira pessoa.
Então, as experiências são nossas, elas são coletivas, elas são sempre memória, né? São sempre organizadas no fluxo, conectados à memória, com o nosso tempo, projetando para o futuro. Então, uma das os primeiros sentimentos, entre tantos, nesse momento tão convulso, né, de reposicionamento, de redemocratização, que é olhar para a memória institucional, ou seja, restabelecer a memória dessa instituição. Ou seja, quando é que ela se torna mais presente na vida das pessoas? Quando ela se afasta e por quê? Né? Quais são os contextos que fazem com que as instituições se afastem da sua gente, do seu povo, dos seus territórios, né? da sua dimensão plural e de diversidade? Então, acho que nesse sentido, esses ex-gestores, naquilo que eles representam de cada um a seu tempo, tem muito a nos conectar com o agora. E acho que a primeira coisa é, eu falei, inclusive eu participei da transição, né, gente? Então, estão ali um pouco no meu relatório. A transição foi uma das coisas mais lindas que eu vivi. Só Lula mesmo. Lula fez umas coisas, né, gente? Como é que o cara inventa uma transição com 5.000 pessoas participaram da transição? Só na cultura, 500 pessoas, além do grupo coordenador, mais 500 pessoas foram envolvidas. E desde a transição eu fui responsável por escrever justamente as páginas relacionadas à construção da política das artes, vinculada à experiência da Funarte. E desde ali eu já escrevia. E a primeira tarefa agora é ler o relatório. Então, uma coisa é escrever o relatório e agora ler o relatório. E no relatório que escrevemos juntos, nessa tal terceira pessoa do singular, ou, né, do plural, tem ali reposicionar, restabelecer a memória dessa instituição, ligar o povo, a nossa gente, o nosso tempo com 50 anos de história. E acho que isso fala muito, né? Menos das pessoas e elas também como representantes do seu tempo, mas desse compromisso com a memória. Eu falei um dia para o presidente Lula, quando ele esteve aqui, a memória, que é um direito de um povo, direito e cultura de um povo, refunda sonhos. Eu tenho uma convicção absoluta de que o futuro se constrói com respeito máximo à história. E eles conosco. Pois é, você que ligou o rádio agora, ligou a TV agora, esse é o Coletiva. A nossa convidada é a vereadora Maria Marighella, vereatriz, produtora cultural, ela que assume já a Funarte, talvez até você já está assistindo agora o programa, e ela já é presidenta da Funarte. E a gente falou nos bastidores sobre Margareth Menezes, né? E festejando, porque a Bahia, onde a Bahia tiver um baiano, a Bahia está lá, né, presente. E aí, todo mundo aqui diz, lógico, todo mundo aqui pergunta, e aí, qual a sua opinião? O que você achou de Margareth? Pô, George Washington abriu, né, sorriso, Maria também. Enfim, Margareth já começou a mudar um pouquinho, o ministério muda um pouco da vida dela. Ela já não vai sair no bloco Os Mascarados. Já muda isso. O que vai mudar na sua vida, né? A gente tá até parabenizar que a Globo cortou o filme em uma série, né? Então o Marighella tá aí, né? Tá passando na Globo aí como série, não deve estar na TV mais, mas está no Globoplay. E sucesso, né? Seu papel é sucesso. O que muda? O que você não vai fazer porque vai ter que assumir a Funarte? Além de nos abandonar aqui. Jamais! Quero deixar... Ela já disse que continua vereadora. Jamais, gente! Gente, eu sou uma pessoa que o povo diz que eu sou corda de caranguejo. Eu vou juntando, gente. Não, e quando a gente estiver no teatro, a gente não encontra... Gente, não. A gente só soma, a gente não perde nem abandona. Não trabalhamos com esse negócio de abandono, não queremos isso, não. Mas brincadeira, eu queria primeiro tratar a questão, já que a gente tratou, né, de primeira presidenta ou segunda presidenta, enfim, com esse histórico de pouquíssimas mulheres à frente dessa gestão. Queria falar que um dia a gente estava caminhando pela rua em São Paulo e a gente se encontrou com um cartaz que dizia assim, tudo é político quando se é uma mulher. Muitas vezes até o silêncio, né, a ausência. E eu queria trazer muito essa dimensão de gênero, porque queria trazer uma dimensão muito pessoal, né, na assunção desse cargo. Vocês não fazem ideia do que é levantar acampamento com a minha família.
para assumir um cargo público num governo que nós lutamos tanto para construir. É muito importante falar que quando uma mulher se move, é uma comunidade inteira que se move com elas. E a primeira vez, né, que Margarete me ligou, era o Réveillon, gente, era ali quando... E logo, muitos poucos dias depois, ela anunciou. E eu digo isso assim, foi o verdadeiro convite da virada, literalmente, né, assim, a virada. E eu primeiro conversei com a minha coletiva, com minha galera, com minha gente, o meu bonde, né? Porque eu sou coletiva. Eu não me movo sozinha, eu não faço nada sozinha. E primeiro conversei com essas pessoas e depois eu conversei com os meus filhos, quase que... E o meu filho de 12 anos falou assim, poxa, mãe, logo agora que a minha vida estava tão organizada. Eu tenho um de 14, eu sei que é isso. E eu falo isso porque eu nasci, gente, em plena ditadura militar. Meu pai estava preso, meu avô Carlos havia sido assassinado e minha avó no exílio, e a infância, né, a minha vida, ela é radicalmente atravessada pelos marcos políticos, né, do século XX no Brasil. Então, eu não me sinto convidada pela ministra Margarete, eu me sinto convocada por um tempo, né, ou seja, o que representa a cultura na redemocratização do Brasil, na guinada do projeto político. E não é uma decisão fácil, seja ela do ponto de vista pessoal, familiar, né? Eu sou uma mãe solo, tenho filhos, tenho família, e essas pessoas todas se movem. Nós temos um mandato, uma experiência política que não é uma experiência política, não que uma experiência política seja qualquer, mas ela está radicalmente conectada ao golpe de 16. Foi na cena da admissibilidade do impeachment da presidenta Dilma, quando o então deputado Bolsonaro dedica o voto dele à Ustra, o cara que foi responsável pela Operação Radar, que prendeu meu pai em 75, que dedica o voto dele à mulher que era sujeito objeto daquela cena. Eu disse assim, num choro, né, muito, muito convulso, porque eu sabia que o Brasil entraria assim no colapso, ou seja, o Brasil estava ali rompendo a linha entre democracia e barbárie. E acho que uma pessoa que sabe quem é Ustra, sabe o que representou aquela cena, sabe o que tinha de violência colocada na vida pública do país, não podia ficar assistindo aquilo, entendendo que a gente ia recompor só nas formalidades, que a gente precisava recompor num levante público, coletivo. E naquele dia talvez tenha se inaugurado o meu mandato, essa experiência que me leva à Câmara de Vereadores de Salvador, que me traz aqui para essa bancada. Então, voltar à Funarte, o lugar onde eu estava, quando nessa cena, se fecha um ciclo, né? Então, a eleição do presidente Lula, o restabelecimento das políticas públicas da cultura tão atacadas. Nós sabemos, Jorge, como andam os nossos companheiros, ou quando anda a nossa gente, como sem emprego, sem trabalho, sem horizonte. Então, é uma movida que não é programada, não é organizada, não é articulada, mas é uma posição de que a cultura e as artes precisam estar no centro do pensamento, do desenvolvimento, do modelo de sociedade de um país. Então eu me movo, né, pessoalmente, eu me movo coletivamente, eu me movo com a força política que nos traz a Câmara, mas isso com uma ultra responsabilidade pessoal, política, né? E também sendo parte desse grupo, esse grupo cultura, dessa gente cultura, que é um agente muito diferente, né? Eu digo assim, que o povo diz que a cultura, né, que nós somos dispersos, eu digo, nós não somos dispersos, nós somos diversos, né? Nós somos uma galera, né, com muitas caras, muitas formas. Então, muda tudo, ou seja, né, muda nesse sentimento, mas ao mesmo tempo tá tudo certo.
Beleza, pois é. Ó, a gente queria ter muito mais tempo, a gente vai dar um intervalo, esse é o primeiro bloco. E tudo que eu prometi, eu tô entregando um programa incrível pra você. A gente chora, a gente ri. É bom estar com a convidada desse jeito aqui, que não tem negócio de retoque, não. Eu não sei quem... não sei se é Edmundo Filho, né? Sem retoque, sem maquiagem. Lembra? Edmundo Filho falava muito isso. Mas você não vai mudar o canal. Fica assistindo a TV Can, 12.3 é o nosso canal, né? TV aberta. E, claro, ouvindo pela rádio FM, frequência modulada, 105,3 Rádio Can. Daqui a pouco a gente volta. Vamos lá e voltamos já já. De volta ao coletivo, a Maria Marighella, presidenta da Funarte, vereatriz, enfim. Olha, muitos assuntos rolaram no primeiro bloco, né? A gente falou de Funarte, mas falou de política nacional, participação da mulher, cotas, combate, enfim, de tudo. Eu quero começar esse bloco fazendo uma pergunta, né? Que eu acho que é curiosidade de quem está em casa também e da bancada. A senhora gostou de ter mandato, gostou da política de cargo? Assim, lembrar quem está em casa, as pessoas às vezes não sabem de política como nós sabemos. Marighella, além de ser vereadora, ela foi candidata agora a deputada federal, nessa última eleição, e ela foi muito bem votada. Ela teve mais de 50 mil votos, 54 mil votos, 52, mais de 53 mil, quero contar, de cada voto é uma pessoa. É 53.364 votos. Pronto, 53.364 votos. Ela é a quarta suplente do PT. Pode assumir, inclusive. A senhora gostou de ser política? Gostou da política? Se sente bem nesse lugar? Se encontrou? Ai, meu Deus. Bati, não foi? Vou contar. Então, contei um pouco, né? Assim, eu não pude ter vida fora da política, e obviamente é um tema, né? Ou seja, você nasce, né? Tendo a política ali na sua casa, na sua vida, de uma maneira muito total, né? Assim, e você sabe que essa coisa de fazer teatro é justamente escapar um pouco. Assim, o teatro era o lugar, eu dizia que era o lugar onde eu podia ter meus próprios problemas. Numa casa em que todos os problemas eram coletivos, todos os problemas eram sociais, num espaço em que havia muito pouco tempo para eu ser eu mesma, né? O teatro é esse lugar, as artes, a cultura. E, obviamente, eu vou, depois de adulta, formular isso de outra maneira. Mas era um escape, era nitidamente um espaço mais meu, né? Em que eu pudesse ter. E, óbvio, eu fugi quanto eu pude da política institucional ou da política partidária, onde eu reputava a violência, né? Ou seja, a violência com que nossa família era atacada. Mas também um espaço chato, eu achava chato, espaço de partido, espaço de aquilo que eu vivia, né, na minha infância, que me afastava dos meus pais, que me afastava, mas ao mesmo tempo com uma responsabilidade muito grande. Tem um vídeo que eu amo, que eu vou com 13 anos fazer uma homenagem a 1989, eu vou para o Teatro Tuca, o Teatro de Arena da PUC em São Paulo, fazer uma homenagem a Marighella. E eu olho aquela garota, eu falei, meu Deus, isso era Carlinhos me mandando para uma homenagem, dizendo que ia escrever uma coisa para eu ler. E aí ele me coloca no avião. Carlinhos, seu irmão? Meu pai. Seu pai, Carlinhos, seu pai. O filho de Carlos. E ele diz, não, você vai ter que representar a família, numa tem homenagem a seu avô. E eu vou escrever uma saudação e você vai ler. E ele me coloca lá no avião, menor desacompanhada, tudo organizado, 89. E eu digo, papel, né? E ele diz assim, é a sua hora de... E eu vou assim, falei, meu Deus, né? O que é que eu vou falar? A plateia era Antônio Cândido, assim, era assim, Suplicy. E eu vou me enfrentando, né, com as responsabilidades que eu tinha, com a aproximação com esse lugar que me constitui e, ao mesmo tempo, os afastamentos com aquilo que eu rejeitava como um espaço... Então, eu sempre digo isso, eu não pude ter vida fora da política, mas óbvio que a política institucional, a vida dentro do partido, a vida, isso, né, que é do campo da organização, isso também me... E quando finalmente, né, nós nos organizamos nessa coletiva, nesse grupo, o que nós chamamos que é uma movimentação cidadã de ocupação da política institucional, e vamos nos filiar ao Partido das Trabalhadoras e Trabalhadores, vamos nos organizar dentro do partido, vamos nos organizar com a cultura e outros movimentos
que eu digo que é a organização dos desorganizados, né? Uma tentativa também de organizar aqueles que estavam ali desorganizados. É um encontro muito bonito, com uma dimensão de ancestralidade, com aquilo que fala, né? Que fala. Eu falei, poxa, eu sei fazer isso. Ao mesmo tempo em que trazendo todo o componente de cultura, de ativismo, daquilo que também é preciso incidir. A política não pode ser um lugar hostil às vidas, hostil às mulheres, hostil às crianças, né? A política tem que ser um lugar que acolha a diversidade do que somos, que proteja mulheres, que acolha crianças, que seja muito massa para a juventude, que proteja a população LGBT, que reconheça a diversidade do que somos em agendas, que tenha suas pautas inegociáveis. Então, foi um encontro, de algum modo, com a minha ancestralidade, mas, ao mesmo tempo, com tudo aquilo que eu constituí como sujeito, né? E com aquilo que eu posso produzir como singularidade. E encontrei uma turma muito massa que quer fazer também isso, né? Então, e cada um que com as suas tecnologias e suas habilidades. E posso dizer que não acredito na vida fora da política. E esse modo, né, foi também um chamado para dizer para todo mundo: vamos nos organizar, porque a política é o único meio pelo qual transformações na vida da sociedade podem se fazer. Ou seja, a gente pode inventar em muitos lugares, mas é na política em que a gente media essas ciências, essas tecnologias, esses modos. Então, quando eu venho, eu também não quero vir sozinha. Então, é um chamado para geral, né? Que está desorganizada, que muita gente me perguntando, Maria, como é que a gente faz? Então, hoje, eu reconheço que é muito importante fazer da política institucional um lugar acolhedor, bom, massa, agradável, gostoso, swingado, delícia, tesudo, assim, também. Política não pode ser um lugar chato. Tem que ser um lugar em que tenha libido, né? Desejo, corpo. Não pode ser um lugar apenas do pragmatismo, o espaço do acordo, embora seja, né? É uma mesa em que as decisões sobre os diversos grupos se estabelecem, mas é preencher de vida, né? De desejo, né? A libido, o desejo, o swing, a linguagem. Uma coisa muito importante na cultura ou na política é produzir linguagem. Porque se a política ela só estabelece um único modo de linguagem, significa que um grupo está dominando. E vocês que são jornalistas sabem. Então, eu me reconheci muito nesse espaço, ao passo que também reconheço o tanto de violência, o tanto de interdição, o tanto de como a sociedade está afastada desse mundo. Então, é um lugar que eu me reconheço, me entendo parte dele. Tenho convicção que eu tenho essa linguagem em mim, mas que é preciso trazer mais gente, mais mecanismos, para que isso seja um modo para todas as pessoas. Pois é. Seguinte, só para evidenciar, deixar claro para essa questão da arte, que não está afastada, e de como uma pessoa que é da arte, aonde ela estiver, ela é arte, ela é cultura. A vereadora Maria Marighella, ela é diretora do Centro de Cultura da Câmara de Vereadores, que é onde tem o nosso estúdio da rádio, da TV CAN, né? Nós temos um foyer aqui muito bonito com a vista para Bento dos Santos, temos um auditório também, e esse espaço é aberto ao público. Então você que está em casa assistindo a TV CAN, esses estúdios aqui que você está vendo, o estúdio da TV e da rádio, você pode acessar, você pode vir aqui qualquer dia, entrada franca, do lado do elevador Lacerda. E eventos também, você pode agendar, tem exposições culturais, tem artesanato, tem palestras. Tudo aqui é de graça e para o público. Às vezes a pessoa não sabe e critica sem saber. Eu assino embaixo do que eu estou falando aqui. Você pode vir procurar o nosso Centro de Cultura e ela é a nossa diretora, Helena Cardoso. Bom, eu quero contar uma historinha aqui. Eu tenho uma filha adolescente de 16 anos. Voltou pela primeira vez esse ano. E eu não influenciei nada o voto dela. Um dia eu perguntei quem eram os candidatos. Ela disse, para deputada eu vou votar em Marighella. Eu nem sabia, né? Por quê? Porque eu acompanho as redes sociais dela, eu acho ela massa, com ideias boas, assim. Então, assim, eu fiquei muito orgulhosa, né? Dela, de tomar essa atitude. E eu queria te perguntar o seguinte, a juventude hoje, ela está com uma nova visão da política,
né? Esse novo público que está chegando, esses novos eleitores, eles estão com a nova visão da política? Olha, Precisa ser renovada essa política? Olha, eu acredito na juventude muito, assim, eu sou uma... Primeiro que eu sou uma entusiasta da vida, viu, gente? Eu sou uma pessoa, uma otimista convicta. E eu acredito muito nas novas gerações. Marighella, no Por que Resiste à Prisão, imagina, um homem que estava preso, perseguido pela ditadura, ele escreve numa das páginas assim, mas nas novas gerações, ele tinha ali já mais de 50 anos, e você sabe que 50 anos nos anos 60 é diferente do que 50 anos. Era idoso. Ou quase, né? Então, quando vem o golpe, ele já tinha ali 53 anos, e ele escreve uma coisa que não sai da minha cabeça, que mas as novas gerações, a despeito dos que pretendem distorcer-lhes o caminho, é uma geração política, marcha para frente, confiante em seu destino. Então, essa expectativa, essa esperança que a gente tem que colocar na juventude, de qualquer época, é algo que eu trago muito em mim, né? De que as gerações precisam superar as outras, com respeito à memória, respeito à sua ancestralidade, respeito à sua cultura, e, ao mesmo tempo, cumprir a sua tarefa de que cada tempo tem a sua, né? Do seu tempo como uma dimensão de história. E eu acredito muitíssimo nessa juventude. Quando eu digo assim, tive 53.300... É que minha filha é uma dessas aí. Eu honro cada voto, porque esses votos são feitos como a gente aprendeu, um a um, pessoa a pessoa, né? No convencimento, na política, no sentido de falar uma ideia, ouvir uma ideia e consolidar aquele voto como um compromisso da política, né? Como um pacto em relação à ideia. Então, me honro muito. Agora, então eu honro cada um, me sinto muito mobilizada com essa experiência, fora de alguns mecanismos, né? De que você tem um deputado ou um vereador de não sei o quê, ou que você tem não sei o que lá e não sei aonde, e que o prefeito te apoia não sei aonde. Então, esse voto que é feito, né, desse encontro de ideias e ideais e programas e etc., isso me mobiliza imensamente. Mas esse voto da juventude, gente, esse de 16 anos, eu não tenho palavras. Assim, Gente, a gente fez um comitê aqui em Salvador, no Rio Vermelho, né? Tivemos vários comitês em várias cidades, comitês residenciais, as pessoas vinham pegar material para fazer em suas casas, nas suas cidades. Mas quando a moçada, antes de ir para a balada, ia para o comitê... Pegar material. Não, vocês não sabem, assim. Bater papo, conversar, dialogar, levar uma ideia, levar para a escola. Isso foi uma coisa muito comovente. E aí eu tinha que dizer, gente, eu não sou jovem, hein? Assim, quero deixar registrado que eu não sou jovem, não me apresento como jovem. Brinco até com o PT, eu falei assim, gente, pro PT, né? Vocês não podem me tratar de jovem. Eu não posso ser tratada como uma parlamentar jovem ou como... Eu até despisto, eu até vou pra... Né? Eu faço a política do corpo a corpo. Mas eu não posso ser tratada como jovem, não posso ser tratada como a parlamentar ou a representação jovem. A gente tem outros compromissos com a juventude, mas... acolher a juventude nessa experiência, fazê-los se sentir representados nesse modo de fazer, isso nos orgulha imensamente. Então, eu não diria, Liana, assim, não ousaria dizer que é um novo modo ou um modo. Acho que todo tempo tem um modo. E esse novo modo, ou todo esse tempo, ele precisa encontrar espaço para se manifestar. Então, o que eu acho que é urgente que a gente pense como manifestar na vida política, institucional, no parlamento, como dar espaço, abrir na brecha de instituições envelhecidas, né, as condições para que essa expressão ela se materialize. E eu acho que essa aqui é porque ela há de vir, ela há de se materializar. E você precisa ouvir, as instituições precisam se abrir para que essa escuta se manifeste. E, portanto,
o novo surja, né? Como diz Gramsci, né? Então, quando, né, o velho não morreu, o novo não surgiu, né? Nesse lusco-fusco é que aparecem os fantasmas, e a gente precisa acender a luz da democracia para que justamente essa cena ela tenha espaço para irrupção, né? Para se insurgir. Então, eu acredito muito que a gente está vivendo essa irrupção, essa insurgência, seja da juventude, seja da cena LGBT, seja da agenda radical originária. Porque a agenda e a pauta indígena é originária. Não tem nada de novo, mas tem essa insurgência que se manifesta e encontra espaço nesse tempo, ou a agenda racial que não tem nada de nova, mas ela encontra um espaço de se afirmar com a radicalidade e a centralidade que talvez seja inédita, não mais ou menos, mas que tem uma dimensão singular, né? Então, abrir esse espaço, né, para que isso se manifeste, isso é o que me mobiliza nessa agenda da juventude, que pode muito, aí sim, rejuvenescer, refrescar, arejar aquilo que já... Não quero nem dizer que é velho, para que a gente não seja quietarista, que já não tem mais tanta vida. Pois é, Jorge Washington. André, quando abriu o programa, ele me apresenta como ator, como produtor, e me apresenta como afrochef. É um espaço que eu tenho militado muito, que é esse espaço da culinária, da gastronomia. E eu fico observando, e tem uma reivindicação mesmo dos fazedores de culinária, que a culinária ela precisa ser vista também como uma linguagem cultural. Porque as pessoas chegam, quando o cara vem de qualquer outra região, chega em Salvador, primeiro ele bota a mala no hotel, onde é que eu vou comer? Vem pro Pelourinho, onde tem um restaurante aqui de comida tradicional e tal. As pessoas procuram essa culinária tradicional, essa culinária de raiz, e ela não é colocada como cultura. Ela não está. E aí isso me incomoda. Eu fico, meu Deus, como que não é cultura? Aí você tem os editais, você tem todo esse legado de coisas que acontecem, e a gastronomia, a culinária, ela nunca está inserida. Não está presente? Não está. E aí, eu não estou... Não é uma pergunta, é assim... O que eu pediria para você é um olhar para esse lugar também, que a culinária ela tem que ser inserida nesse bojo da cultura. Né? Algumas coisas você já tem o cuscuz como patrimônio material, você já tem o acarajé como patrimônio material, e tá, mas a culinária em si ela não está lá no bojo da cultura. Então eu acho que é um novo momento, tem um novo olhar. Eu acho que a gente precisa fazer um direcionamento para esse lugar aí. O que é que você pensa disso? Eu estou me precipitando? Não, de jeito nenhum. A gente está vivendo esse movimento dos ativismos, né, na cozinha. A gente está vivendo um momento em que a gente está questionando muitas coisas. Para chegar nessa reflexão, eu tenho insistido numa tese que foi através da cultura que povos, sujeitos, territórios, sistematicamente vilipendiados, subalternizados, escravizados, puderam se afirmar. Então, acho que a gente precisa tratar a cultura como esse lugar de insurgência e de manutenção de uma identidade. Depois, a cultura é o espaço em que eu, né, o sujeito, a singularidade do que somos, se articula com a sua dimensão comunitária. Então, quando, né, a gente entende que cultura é aquilo que nos confere singularidade, nos diz sujeitos únicos, ao passo que não um indivíduo, não isolado, mas em comunidade, quando isso se manifesta nessa dimensão singularidade e comunidade, tem aí uma força que a gente não é capaz de pensar. E acho que é por isso que a cultura fica tão subalternizada, lateralizada. Como diz Padre Júlio Lancelotti, o problema das gestões é o desejo de fazer com que a população seja tutelada e não emancipada. Tive um encontro com o Padre Júlio Lancelotti que me chamou muita atenção com essa palavra, Maria. O problema das gestões, dos governos, é que eles têm uma tendência à tutela, a experiência de gestão e de produção de política pública como uma dimensão de tutela e não de emancipação. E eu fiquei, isso, né, tem me mobilizado, tem me trazido até aqui. Então, mas para chegar e a culinária, então, tem esse poder muito forte e revolucionário de encontrar as saídas para problemas, para diversas crises. Então, quando a gente pensa o Brasil, em que a gente tem a fome como projeto, porque um país como o Brasil, a gente não podia ter fome, né? Então, se você entende que a fome
ela está inscrita num projeto, né? Você precisa recorrer a um outro projeto que seja capaz de alimentar da coisa material, do mais material, a dimensão outras, né? Alimentar, a nutrição em outros sentidos. Talvez até por causa desse cenário de fome, a comida vira uma coisa um pouco elitizada. A comida é luxo. Tipo assim, talvez não tenha sido pensado como cultura, que está longe das mesas e das casas. Não sei. A gente fez um programa no Museu da Comida aqui no Pelourinho, né? E a gente sabe o quanto a comida está presente na história, em todos os setores. Mas talvez isso, né? Num país de fome, né? O espaço da comida. E é como espaço, o alimento como espaço de emancipação, de imaginação de saídas em espaços de interdição. Ou seja, você lida com aquilo que você tem ali à sua mão. Então, é isso o acarajé como uma atividade de ganho, que vem da tradição dos terreiros, é isso que é a feijoada, e é isso que fica nítido hoje, ou seja, quando a gente fala, por exemplo, de preservação dos biomas, preservação da floresta, preservação de alguns ambientes, de alguns biomas naturais, você está falando hoje que os lugares em que há preservação não são lugares virginais, intocados. São lugares em que a convivência humana se deu em harmonia com a natureza. E, portanto, o tipo de alimento hoje que se manifesta como nutridor em vários, é aquele que se articula justamente com o seu mundo ali integrado, em que você integra cultura e natureza, e não só cultura aqui, é o homem, e a natureza como um lugar intocado. Então, eu estou meio que fazendo uma volta para dizer que tem tudo a ver incorporarmos a mesa como espaço revolucionário nesse sentido, incorporar a cultura, tratar, inclusive, como um campo de regeneração, né? Então, a gente está vivendo o esgotamento do planeta, um planeta à beira do colapso por sua dimensão de esgotamento dos recursos naturais, e a cultura justamente como esse espaço de regeneração, de imaginação, regeneração mesmo de cultivo, né? E, portanto, da possibilidade de cultivo. E aí, todos os movimentos ativistas que vão se opor ao processo de esgotamento, que é o próprio capital. Então, quando você pensa que a empresa alimentícia, hoje, ela é responsável pela degradação do meio ambiente, pelo desmatamento na Amazônia, né, que é um tipo de indústria, que é um tipo de alimento, que ele é responsável, né, pela exploração, pela escravização de pessoas, por um conjunto de violações, a gente vai ter que naturalmente colocar outra agenda na mesa, literalmente. Então, não acho que a gente vai escapar. Então, fiz um pouco essa curva para dizer que eu não tenho dúvida que a gente vai ter que colocar essa dimensão. É que isso se dava através, por exemplo, dos movimentos, né? Então, a gente tem um programa muito importante que é o PNAE, por exemplo, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que foi atacado. Hoje a gente tem um programa que é organizado pelos movimentos, né, da agricultura familiar, agrofloresta, dos pequenos produtores, dos sem terra, etc, etc, etc. Mas não acho que é justamente isso que você está falando. A cultura vai ter também que se mobilizar. Foi isso que eu encontrei quando saio, né, de uma vida da cultura e me torno vereadora. Que no outro dia eu preciso falar de segurança alimentar, eu preciso me comprometer com aquilo, não como uma pauta apenas de direitos, mas como uma pauta de imaginação, ou seja, como a gente precisa colocar uma outra cultura, né, na mesa. E, portanto, faz muito sentido que a gente incorpore e visibilize, né, algumas... como isso se materializa, eu acho que a gente vai ter que encontrar os caminhos, né, ou seja, tornar um desafio material, eu não sei, mas certamente incorporar a essa agenda. E que tudo isso seja resolvido lá na mesa do Afrochef, comendo a machichada. André Uzeda, é com você, meu irmão. Vereadora, eu queria começar essa pergunta resgatando uma fala da senhora. Você disse que a história de sua família é atravessada por grandes eventos do século XX. E a gente tem naturalmente a imagem de seu avô, né, o guerrilheiro Carlos Marighella, mas anteriormente também um deputado federal eleito pelo PCB, quando o PCB ainda era da legalidade,
companheiro de bancada de Jorge Amado. Se a gente for atrás de mais na sua família, seu bisavô, né, um italiano que veio, a sua família, sua bisavó, uma negra alçar, então, enfim, uma história familiar brasileira que relaciona muito. Mas eu queria avançar exatamente na figura de seu pai, Carlinhos, que talvez seja uma figura não tão conhecida, mas que tem uma importância histórica ali muito grande. O filme de Wagner Moura trata muito dessa relação entre Carlos Marighella e Carlinhos, né, o filho dele. Carlinhos eu já entrevistei algumas vezes, uma figura muito afável, né, da memória de Salvador, fala muito, mas ele milita numa área que é a área de memória, verdade e justiça, né, que é exatamente uma área ligada à prestação dos crimes da ditadura militar brasileira, né. A gente tem ali uma relação direta, inclusive, com a vida pessoal dele, né. A gente tem esse recorte de 85, que é exatamente quando Sarney entra e é criado o Ministério da Cultura, você citou isso, e aí perdoe também se eu estou alongando a pergunta, mas porque eu queria relacionar muito esse fato, assim. Essa questão da memória, verdade e justiça. A gente tem um filme argentino premiado agora, Argentina 1985, premiado no Globo de Ouro, que fala justamente da coragem que os argentinos tiveram, que após o período militar, eles julgaram todos os generais que estavam na junta militar, né? Videla, por exemplo, Jorge Videla foi julgado por uma comoção civil e essas pessoas todas foram punidas por isso. E a gente tem um número de desaparecidos na Argentina gigantesco, tem aquele movimento das mães, né, da Praça de Maio, enfim, né, com lenço na cabeça, enfim. A gente no Brasil não teve uma justiça, um julgamento quando acabou a ditadura militar. A gente teve uma transição dos militares para o civil, inclusive um ex-membro da ditadura, Sarney, e a gente não teve esse julgamento. Houve um silenciamento ali. E aí, se a gente avançar no tempo, quando Dilma tentou mexer nisso na Comissão da Verdade, houve uma revolta enorme dos militares, porque não queriam que esses arquivos fossem abertos, não queriam que isso viesse à tona e que houvesse, de fato, uma justiça sobre aquilo que aconteceu, uma cobrança. E a gente deriva no governo Bolsonaro, que é um governo claramente militar, com inclinação ligada à ditadura militar que finalizou em 85, né, a ditadura de 64, e a gente vê como esse movimento militar ainda é muito vivo, né? A gente não teve essa reparação, a gente não teve mexer nesses documentos. Eu queria que você falasse um pouco disso, assim, né? Na figura de seu pai, que é um cara que milita exatamente nessa área, memória, justiça e verdade. Nesse filme de 1985, Argentina, que eu acho que é um filme brilhante, acho que todo mundo deveria assistir, porque toca muito no Brasil de alguma forma, e como o Brasil não soube lidar com isso. E o momento que a gente vive hoje, né? Que é um eco de 64, é um eco do que a gente não fez em 85, e o quanto agora no governo Lula, que tem está nas mãos, assim, como um governo que derrota um governo Bolsonaro, e há um grito, assim que ele assume ali no Planalto, de dizendo sem anistia. Assim, dessa vez a gente não quer anistia, a gente não quer repetir o erro de 85. O que é que você acha que deriva da sua própria história pessoal, da história de seu pai, de seu avô, e desse momento que a gente vive hoje? São histórias, né, gente? Vocês querem me fazer chorar. Eu queria muito, que bom você traz, Carlinhos, né, André? Te agradeço muito. Queria, eu vou responder, viu? Porque eu sempre respondo, viu, gente? Eu faço umas voltas, mas eu sou barroca, né? Eu sou baiana. Acontece que eu sou baiana, né? Mas Carlinhos nasce em 1948, tá? Marighella é preso na ditadura Vargas, vocês sabem, de 37 a 45. E ele sai da prisão em 45 e se candidata a deputado federal pela Bahia. Depois dessa prisão de 7 anos, passando por Fernando Noronha, passando pela Ilha Grande. E ele sai e se elege deputado federal pela Bahia, naquela famosa bancada comunista de 46, que vai dar na Constituinte de 46. Então é um constituinte importante, uma bancada importante para o Brasil. E ali naquela Constituinte, Ana tinha, pela primeira vez, apareceu o voto feminino. O voto feminino não aparece pela primeira vez sem diferença, por exemplo, para o voto dos homens, né? Ou seja, todas as mulheres ali podem votar. É naquela Constituição que aparece a liberdade de credo. É uma agenda dos comunistas ateus, né? Jorge Amado, com nítida apoio de Marighella, ali com uma mobilização. Então, comunistas, ateus, né? De origem, mas entendendo que precisavam
lidar com a laicidade do Estado, garantindo a liberdade do culto, de fé, a descriminalização das religiões e das culturas afro-brasileiras, um conjunto de a defesa, né, da soberania e etc. E vinham num crescente de constituição de direitos importante, com uma atividade parlamentar brilhante. Então, Marighella disputou a institucionalidade o tempo inteiro, institucionalidade de partido, movimento social, parlamento. Então, tratar Marighella é tratar uma pessoa que disputou as instituições, mas eles são caçados justamente em 48. E a minha avó, Elza, mãe de Carlinhos, mãe do meu pai, a quem eu faço no filme, aquela pequena participação, ela grávida, eles são caçados, e os direitos também civis caçados. E Marighella entra na clandestinidade, perseguido político. E Carlinhos só vai conhecer o pai aos 7 anos, em 55, quando do governo Juscelino. Né? Quando os comunistas nem se tornam legais, eles se tornam não perseguidos, o que se chamava ali semi-legais. E Carlinhos vive os primeiros 7 anos da sua vida sem conhecer o seu pai. E acho que o filme de Wagner, quando Wagner dedica esse filme, é uma coisa muito emocionante para a gente, porque ali aparece a justa medida da renúncia pessoal que cada um que vai à luta em defesa dos direitos do seu povo fez ou faz ou precisou fazer. E isso fala de pessoas que viveram sem suas famílias, de pais e mães que foram privados da convivência com seus filhos, dos filhos que foram privados da sua convivência com seus pais. E me emociona muito tratar essas histórias como você faz aqui. Então, Carlinhos vai conhecer, vem para a Bahia, né? Então ele nasce no Rio, vem para a Bahia, vive 7 anos aqui com sua mãe. E aos 8 anos, quando seu pai se torna legal, ele vai morar no Rio de Janeiro, restabelece o encontro com o seu pai e vai viver. E quando vem o golpe, é Carlinhos, naquele ano de 64, em que todo mundo, você precisava ver, quando você vai ver os documentos, as pessoas dizem assim, o golpe foi uma surpresa. E Carlinhos diz não, porque meu pai me chamou aos 15 anos e disse, vai ter um golpe. O golpe é iminente. Né? Ele matricula Carlinhos numa escola batista, da elite, inclusive uma escola cara, né, para uma família que não tinha recursos, mas para garantir a segurança. E essa era a prova, a nossa prova de que Marighella sabia que o golpe... E Carlinhos ali vai visitar seu pai e ele diz, chame Sobral Pinto, porque é a única pessoa que poderia, ele tinha convicção. Então, Carlinhos é um personagem dessa história e volta para Bahia aos 15 anos, faz aqui 16 anos, e se filia ao Partido Comunista e vai ter uma vida política própria e etc., é preso na Operação Radar, comandada por Ustra, se torna deputado em 82, um deputado que ele foi deputado, por exemplo, da Comissão de Meio Ambiente da ALBA, da Assembleia Legislativa. Ele, um sindicalista do polo petroquímico, vai ter a sua primeira experiência ambientalista como deputado, lidando, né, com a produção de poluição ali, né, com os componentes químicos do polo. Então, com uma vida parlamentar. E que depois dessa experiência ele se torna advogado e vai militar. Ele se torna um advogado criminalista, mas vai aí sim militar mais diretamente ligado à memória dos direitos humanos, com foco e dedica a sua vida, a sua história de vida a proteger e anistiar ou exigir reparação, e vai ser um ativista representante das famílias atingidas pela ditadura, e hoje ainda é essa figura da Bahia, de Salvador, e onde eu vou, assim, onde a gente caminha, as pessoas têm muita memória dessa passagem dele, e é desse lugar que eu venho, né, de ensinamento, de que nós somos guardiões da memória num Brasil em que não protege com políticas públicas a sua memória, porque a memória da nossa família não é da nossa família, é a memória do Brasil, e a gente tem muito respeito e responsabilidade com isso. Então, fazendo um pouco essa prelação para dizer que quando a gente tem um país
que não tem o direito, antes de entrar na justiça, né, na própria, quando a gente tem um país em que massivamente, ou seja, de maneira total, não tem a memória, não tem o direito à verdade histórica, a memória coletiva do que aconteceu nos anos da ditadura, mas não falaria apenas, a gente hoje tem coletivos que falam sobre a memória da escravidão, da escravização, do sequestro de pessoas, a memória, né, do genocídio da população originária e, portanto, o restabelecimento dos direitos da população originária, dos diversos marcos e tentativa de golpe dos anos do século XX, com foco aí na ditadura civil, empresarial, militar, significa que a gente tem um passivo de entendimento do que somos, né, do que nos aconteceu. Então, a gente está falando de um Brasil que não conseguiu colocar na vida, através das escolas, da educação, de um conjunto de repertórios, inclusive culturais, inclusive em manifestação. A gente não tem um museu, por exemplo, a gente não tem um museu que trate dessas dimensões da ditadura, né? Como, por exemplo, na Bahia eu estou falando, mas a gente tem o Museu da Resistência em São Paulo, mas a gente não consegue um conjunto de marcos. Então, a gente está falando de um país que, de maneira majoritária, de maneira consensuada, não conseguiu apresentar a verdade, né, coletiva, a verdade histórica, a memória coletiva. E pior que é isso que você está trazendo, que é julgamento, né? Ou seja, o julgamento daqueles que foram agentes das violações de direitos humanos. É isso que André está trazendo como o debate da memória, verdade e justiça. O que se diz no campo do direito, né? Ou seja, um povo tem o direito à memória, um povo tem o direito à verdade. E para transicionar de períodos autoritários para períodos de democracia, você precisa de um conjunto de processos e de marcos legais que possam reparar, né, as violações, mas que, sobretudo, eles sejam capazes de julgar os agentes que cometeram as violações. O que aconteceu no Brasil? O Brasil criou uma anistia indistinta, aquilo que a gente chama geral e restrita. Lá de 79, né? Lá em 79. E o que nós estamos dizendo é que o Brasil precisou aderir àqueles anos a esse tipo de anistia, foi um contingente daquele tempo, mas que outros países, né, da América Latina, da América do Sul, conseguiram, a posteriori, revisar a anistia irrestrita e conseguiram julgar. O Brasil não só fez isso, só tem um agente da ditadura, um torturador que foi julgado, isso foi uma coisa de 2 anos, foi em plena pandemia, foi uma coisa agora. Não só fez isso, como nós temos casos emblemáticos. Ustra, que já faleceu, morreu sem nunca ter sido julgado pelos seus crimes. Ele é um torturador confesso. Ele confessou os crimes que ele... Então, não só isso, como ele, agora, em morte, ele foi condecorado. Então, é um militar que, mesmo depois da sua morte, como é que você sobe de patente? Significa que a sua família, ou seja, a família dele, né? Ele é promovido, exatamente. Aumenta inclusive, os benefícios, né? Porque a sua família hoje... Os proventos. É beneficiária de uma mudança de patente. Então, a gente está falando desse Brasil. Nós queríamos ter mais tempo, mas não temos, né? A gente fica feliz. Isso mostra o quanto o programa é bom. Você que está em casa, né? Certamente vibrou junto com a gente. Mas eu prometo que vai ter... Vamos fazer um parte 2 aqui, né? Com certeza. Quem sabe até você volta e traz Margarete pra gente. A gente vai vibrar com isso. Mas eu sei que você não perdeu um minuto sequer. Esse programa também vai ser reprisado aqui na TV, algumas vezes na rádio também. Porque é isso que a gente faz. A gente produz pauta de qualidade para você que está em casa, que paga as contas da TV e da Rádio Câmara de Salvador. Quero parabenizar e agradecer cada um dos meus colegas aqui de bancada, né? Lembrar que a TV Can está aí cobrindo todas as pautas legislativas da Câmara, audiências públicas, sessões ordinárias especiais. Todos os espaços são abertos, o povo pode entrar e fazer parte dos espaços da Câmara. Só diz que não gosta de política depois da TV Can e da Rádio Can quem quer, porque a TV Can e a Rádio Can está aqui para aproximar você. E claro, não mude de canal mais não, fique com a gente, porque nós estamos aqui para isso. Obrigado, André Uzeda. Eu que agradeço, obrigado pelo convite.
Meu irmão, pode fazer um convite pro pessoal ir lá comer com você todo domingo, obrigado né? pelo convite. O próximo Culinária Musical será dia 5 de fevereiro. Fiz um domingo agora, aquela feijoada com 37 tipos de carne, foi um sucesso, 25 de tempero. Rapaz, o feijão tava gostoso. O povo, o que é isso? Sou eu. Essa mão aqui é a memória. No dia 5 de fevereiro a gente vai estar lá, a gente vai fazer uma muqueca de carne na casa do Beni. Chegue lá. Obrigado, minha irmã. Que alegria estar aqui do seu lado, viu? Obrigado, Liana Cardoso. Obrigada, André. Obrigada a todos. O Soterarte tá aí, viu? Vamos gravar o Soterarte. Vereadora, muito obrigado. Muito obrigada, gente. Queria dizer que, desculpem a emoção, mas é que é uma intensidade mesmo. Acho que viver esse tempo, né, tem essa intensidade. Muito obrigada, André, Jorge, Eliana, André. Obrigado a você. Valeu.